Você já ouviu falar dos transformadores de tensão? Chamados normalmente de transformadores, estes são dispositivos utilizados na transformação de valores de tensão e corrente, além de serem usados em circuitos elétricos. Um transformador é constituído por um núcleo feito de um material altamente imantável e duas bobinas. O princípio de funcionamento de um transformador é baseado nas leis de Faraday e Lenz. Através dessas imagens, o transformador pode ser explicado melhor. Aqui temos duas bobinas. Quando a bobina 1 é ligada, ela passa a ser percorrida por uma corrente elétrica. A intensidade dessa corrente vai crescendo até atingir determinado valor constante. Durante essa variação, o campo magnético gerado em um também cresce. Suas linhas de campo se multiplicam e atravessam a bobina 2. O fluxo magnético através desta bobina também cresce e induz nela uma força eletromotriz e uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica em um se estabiliza, o fluxo magnético deixa de variar. Por isso, a força eletromotriz e a corrente elétrica induzidas em 2 deixam de existir. Quando a bobina 1 é desligada, a intensidade da corrente elétrica se reduz até se anular. O campo magnético em 1 diminui e as linhas de campo que atravessam 2 se reduzem até desaparecerem. E dessa forma funciona um transformador de tensão. O fluxo magnético, ele diz respeito à quantidade de linhas de campo que atravessam determinada área. Temos aqui dois campos magnéticos, B1 e B2, onde B1 tem linhas de campo bem próximas e B2 linhas de campo mais afastadas. Então, o campo magnético B1 é mais intenso do que B2, a depender da área que ele vai atravessá-lo. Temos aqui a área 1, que está sendo atravessada por todas as linhas de campo, e ele está bem intenso. Se essa área estivesse no B2, ela estaria sendo atravessada por linhas mais afastadas, então estaria menos intenso o campo aqui. Se pegássemos uma área menor, perceberíamos que ela é atravessada por menos linhas de campo, então, quanto menor a área, menor a intensidade do campo magnético. O campo magnético, ele se dá pela relação proporcional entre a intensidade do campo magnético, a área que ele vai atravessar e o ângulo. Por que o ângulo? Se ele tivesse assim, ele formaria um ângulo de 0 graus, que é igual a 1. Então, ele está sendo muito intenso aqui. Se ele tivesse nessa posição, formaria um ângulo de 90 graus, que é perpendicular, que é o campo magnético, olha, perpendicular, e que é igual a 0. Então, ele não está sendo atravessado por nenhuma reta. Aqui é como se ele estivesse assim, não sendo atravessado por nenhuma. Quando fica aumentando ou diminuindo o fluxo magnético em uma área, é gerada uma corrente elétrica induzida. Lenz, ele não se envolveu com os cálculos, mas buscou e encontrou uma lei que ajuda a determinar o sentido da corrente induzida. Essa lei, ela diz que a corrente elétrica induzida em um circuito, ela tem um sentido que não é o mesmo da variação do campo magnético que lhe dá origem. Isso porque a espira não gosta muito que fique incomodando. Ela gosta do seu estado de equilíbrio e nele ficar. Por isso, se, por exemplo, o polo norte do ímã se aproximar, a espira terá a corrente em um sentido que cria um polo norte. Dessa forma, os polos irão se repelir e a espira tentará diminuir aquele aumento de fluxo magnético causado pela aproximação do ímã. No caso de afastar o ímã, a corrente ela vai ter um sentido que faz a espira ter um polo sul para eles se atraírem e compensar aquela diminuição de fluxo magnético. Lei de Faraday. Apesar de Faraday não ter conseguido demonstrar o sentido da força eletromotriz induzida, através de diversos experimentos, ele chegou à seguinte conclusão: se um fluxo magnético através do circuito sofrer variação, aparecerá nesse circuito uma corrente, chamada corrente induzida, que só existirá enquanto o fluxo estiver variando.
A força eletromotriz induzida pode ser calculada da seguinte maneira. Força eletromotriz induzida é igual menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo, sendo que esse menos é por conta que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo magnético, como foi visto na lei de Lenz. Para se entender melhor, podemos perceber um gráfico da variação do fluxo pelo tempo, sendo a variação desse fluxo magnético medido em Weber e o tempo em segundos. Percebe-se que do instante 0 a 1 segundo ocorre a variação do fluxo magnético, que chega aos 20 Weber. A partir de 1 segundo, não existe mais a variação do fluxo magnético. Percebe-se que ele se mantém constante em 20 Weber. Percebe-se, então, que a força eletromotriz induzida será zero, já que não existe a variação do fluxo magnético.